Graças e paz, irmãos. Ontem nós tivemos um seminário muito abençoado na base, cujo tema foi escatologia. Então aqui eu já aproveito o ensejo e estendo o meu convite a vocês a virem participar do seminário junto com a gente, afiar a espada junto, afinal de contas o povo de Deus perece pela ausência do conhecimento, né? Hoje nós vamos falar sobre a oitava torre. É um tema bastante interessante, embora eu vou apresentar ele de maneira sumariada, compactada, e eu vou explicar o porquê disso hoje também. E antes da gente entrar nesse tema, quero aproveitar esse ensejo, essa oportunidade de agradecer a vocês mais uma vez pelo carinho, pelo apoio, pelos abraços, pelas mãos estendidas. Afinal de contas, soldado sozinho não vence batalha. A Bíblia deixa muito claro que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas também diz, ai daquele que estiver sozinho, pois caindo não haverá quem o levante. E eu sou muito privilegiado, agradeço muito a Deus todos os dias pela oportunidade que Ele me deu de ser um canal de bênçãos na sua vida, mas também de colher essas bênçãos através das suas vidas, que chegam até nós com um aroma suave do seu agradecimento, da sua gratidão, dos seus gestos de carinho, dos seus gestos de amor. Então quero aproveitar para agradecer aqui ontem os presentinhos que vocês deram para o missionário ontem na base. A Rosana nos presenteou com roupas, né? O filho dela está crescendo, ele é um pouquinho mais velho que o meu filho Micael. Então as roupas que já não servem mais nele estão podendo servir e abençoar o meu filho. E aquilo que eu já costumo dizer em outros vídeos, né? Tem o ditado que diz que o pobre, ele não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre, né? E a gente vê Deus abençoando dessa maneira tremenda. Então obrigado, Rosana, por esse carinho, de estar abençoando a minha casa, abençoando o meu filho, né, ajudando nele nessa etapa de crescimento. Quero aproveitar também e agradecer a Viviane e ao Maurício, que deram um presente muito singular para o meu filho Micael. Olha só que legal isso daqui, gente. Eles deram um tablet, né? Olha só que joia. Né? Eu ainda não dei para ele, né? Porque o menino está em época de prova, ó, aqui novinho, ó, 0 bala. Então o menino está em épocas de prova na escola, e se eu der isso daqui na mão dele agora, o moleque vai surtar, então ainda não dei. Mas obrigado por esse carinho, realmente meu filho vai adorar muito esse presente. Uma coisa que hoje a molecada gosta dessa tecnologia, né? Então tenho certeza que vai ser muito útil, espero que ele use fazer pesquisas na escola, principalmente, né? Quero agradecer a oportunidade que vocês me deram na Alissa, de poder fazer parte do aniversário de você. Alissa, um beijão para você, né? A menina, uma graça de menina, fez 4 aninhos, né? E eu não pude ir no aniversário dela, acabaram mudando o horário, que choveu, mas ela trouxe algumas lembrancinhas do aniversário pra gente. Ela e a mãe dela, a Dai, vieram também no nosso seminário ontem. Olha só, fizeram o tema do Frozen. Ó, todos os personagens aqui dentro tem bala de goma, né? Olha só que legal, os personagens do Frozen, os bichinhos aqui. Meu, achei isso aqui muito simpático, né? Ó que legal, né? Cheio de bala de goma isso daqui. Então assim, é claro que o Daniel já comeu várias, né? E eu vou comer todas depois, né? Olha só a torre, que legal, né? Que coisa bem feita, que bonitinho isso daqui. Então obrigado pela presença de vocês e obrigado por partilharem conosco esse momento de alegria, de felicidade. É muito legal ver nossos filhos crescerem, né? São árvores plantadas nessa terra que vão exalar o perfume de Cristo, e tudo aquilo que você ensina para o seu filho, você vai ver o desdobramento disso no crescimento dele. E é muito legal ser pai, é muito legal ter uma família. Gente, é bênção de Deus mesmo, né? Quero agradecer de uma forma muito especial também ao Sandro, que veio na base e trouxe pra gente bombons de morango, né, cobertos de chocolate. Gente, que coisa, sabe? Realmente é algo assim que veio do céu, que é alguma coisa assim que os terráqueos não podem produzir. É uma inspiração divina para fazer isso. Ele nos presenteou a nós, a toda a nossa equipe, e deixou uma carta muito legal. Eu vou ler um trecho dessa carta, eu achei muito bonita, muito bela essas mensagens. Então, Daniel, espero que esses doces possam de alguma forma simbólica adoçar um pouco mais a sua vida, da sua pessoa e da sua família e de todo o seu ministério. Nem pensando em comparar, mas lembrando Jacó, que mesmo sem saber quem era o governador do Egito, manda, sabendo que provavelmente ele tiver uma vida amarga, lhe envia mel, e esses bombons possam aliviar um pouco desse fel que tem experimentado na vida, embora o mel do Senhor é muito melhor.
E aí ele compartilha que esses bombons, eles marcaram momentos felizes da vida dele, foram servidos no casamento, no aniversário, em festas familiares. O bombom, gente, eu não tenho como mostrar para vocês, né? Por razões óbvias, eles não existem mais. Né? Quero agradecer também a Natália Francisco, lá, convidaram o Daniel Astral para o casamento. Então vai rolar um casamento, e o que é muito joia, né? Deus está me dando a oportunidade de realizar esse casamento. Então você é um instrumento nas mãos de Deus para estar abençoando esse casal, que são nossos amigos, são nossas ovelhinhas, né? São pessoas assim que eu tenho essa honra de poder caminhar junto e dividir as trincheiras, né? Agradecer ao Felipe, cara, você me surpreendeu com isso daqui, ó. Trouxe uma jaqueta de moto. Daniel não sabe andar de moto, sei andar de bicicleta, mas de moto eu não sei. Mas aqui aquecerá o missionário, legal pela jaqueta, serviu, cara, muito obrigado. Tem sido assim um rapaz muito perseverante, eu tenho visto assim a tenacidade dele, está trazendo a namorada, recém-convertido, está lendo Filho do Fogo e está participando ali dos nossos seminários, dos nossos cursos. Puxa, gostei muito de você, você e sua família são muito bem-vindos sempre na base, viu, Felipe? Obrigado mesmo. Quero agradecer também com muito carinho, aqui ó, Antonielle e Aninha, que trouxeram, filho, olha, obrigado Daniel e Isabela, suas escolhas mudaram a minha vida. E escreveu uma cartinha também, muito bonita, cheia de adesivos e tal, né? A minha esposa adorou essa carta, sabe? Adorou porque eu gostei muito também, mas minha esposa chamou a atenção pelo cuidado, escrever à mão, colocar os adesivos, tudo isso remete um carinho, né? E deram para o missionário uma caixa de bombom, né? De bombons, olha só que coisa. Ainda tem alguns bombons, né? Não tem muitos, né? Mas tem alguns. Então, tá a caixa de bombons aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Então, feitos esses agradecimentos, vamos entrar na pauta de hoje, a 8ª torre. Presta atenção. A 8ª torre. O que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, ainda que de forma, como eu já disse anteriormente, sumariada, mas eu espero que venha a ser uma semente e vai edificar a sua vida. Você já ouviu falar, muitas vezes, o número 7, né? Nós tem as 7 maravilhas do mundo antigo, né? Já ouviu falar das 7 maravilhas do mundo antigo? Eu até anotei para não esquecer de todas elas. A pirâmide de Quéops, os jardins suspensos da Babilônia, a estátua de Deus no Olímpio, em Olímpia, né? O templo de Artemis em Éfeso, o mausoléu de Halicarnasso, né, o Colosso de Rhodes e o Farol de Alexandria. Então isso daí eram as 7 maravilhas da antiguidade. Hoje, na era moderna, foram reestabelecidas, né, foi feita uma releitura dessas 7 maravilhas e tem as 7 maravilhas do nosso momento, do nosso século atual. São elas: a muralha da China, a cidade de Petra, o Cristo Redentor, Machu Picchu, as ruínas de Machu Picchu, Chichén Itzá, que são a ruína maia, aquela pirâmide maia, também chamada de Kukulcán, no México, né, o Coliseu e o Taj Mahal. Então, as 7 maravilhas do tempo moderno. Então, são 7 dias da semana, 7 cores no arco-íris, né? Vamos observar, por exemplo, aqueles chás, aquela coisa antiga que a avó fazia. Olha, tem um chá poderoso aqui que vai te curar, que vai fazer com que você se sinta melhor, o chá de 7 ervas, né? Então esse 7, ele está muito presente no nosso cotidiano, né? Muito presente, o arco-íris, as 7 cores, os 7 dias da semana, as 7 maravilhas, as 7 ervas e todas essas coisas. Está muito presente. Mas eu quero dizer para vocês que existe algo mais do que isso. Jesus, ele representa a 8ª aliança. É a aliança perene, a aliança eterna, a nova e eterna aliança que Deus estabelece conosco. Então, ao longo da história, Deus está fazendo alianças com o homem. Fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi. 7. Né? E aí Jesus então representa a 8ª aliança que Deus faz com o homem, né? Aliança perfeita. Então Jesus poderia ser, dentro da nossa representação simbólica aqui, dentro dessa alegoria, dessa analogia, poderíamos dizer que Jesus seria essa nossa 8ª torre, né? E nos mostra que o mundo é muito maior do que a gente possa contemplar, do que os nossos olhos humanos limitados possam contemplar. Então a gente imagina que o nosso redor, puxa vida,
Chega um momento da sua história que você fala, olha, agora eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais o que conquistar. Gente, sempre tem. Se você está vivo, ainda há coisas para você fazer. Não acabou. Só acaba quando termina. Não é assim? Só acaba quando termina. Se você achar que em algum momento da sua vida você chegou num patamar de realização, agora eu não tenho mais nada para conquistar, você vai deixar de vigiar. Você vai deixar de buscar mais e você vai ser furtado de bênçãos que Deus ainda quer entregar para a sua vida. Então, ou seja, quando Salomão achou que ele não tinha mais nada a conquistar, eu tenho mulheres, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho sabedoria, o que aconteceu? Se inclina a Astarote. Ele deixa de vigiar. Então, não estou incentivando uma ambição humana, mas eu estou te incentivando a se manter num rumo de crescimento. E observar ao seu redor que a nossa percepção sensorial do nosso mundo ao nosso redor, ela é muito limitada. Mas a percepção espiritual sua, que deve ser, isso sim eu estou te incentivando a desenvolver, ela deve ser expandida a cada dia com o seu tempo de oração. A gente vive um tempo em que o amor está se esfriando. E se o amor esfria, a fé esfria junto com ele. Existe uma correlação entre o amor e fé. A fé esfria também, porque você só vai buscar conhecer mais aquela pessoa que você ama. Quando você não ama, você não conhece. Quando você não conhece, você não confia. Aí esfria o amor, esfria a fé também. Esfriando a fé, você deixa de usufruir das bênçãos de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se você não crê, você não vê a glória, você não vê o milagre, você não expande os horizontes ao seu redor. Olha como o nosso mundo é muito maior do que a gente possa imaginar. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, há uma situação muito interessante aqui. E o servo do homem de Deus levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o servo lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Os olhos humanos às vezes observam as circunstâncias à nossa volta, do ponto de vista que os nossos sentidos, que as nossas camadas sensoriais podem perceber. Então aquilo que você olha e diz, puxa, não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, a minha vida não tem mais jeito, eu não consigo me libertar desse vício, eu não consigo reestruturar a minha harmonia familiar, eu não consigo casar, eu estou com tanta dificuldade, não consigo emprego, não consigo situações para que possam me tirar desse atoleiro. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Se a gente olhar com os olhos humanos, isso te engessa, isso te imobiliza. Se Moisés ponderasse pela ótica humana, o mar jamais abriria. Se por acaso nós ponderássemos pela ótica humana, Lázaro jamais seria ressurreto. Então você tem que muitas vezes desenvolver essa oitava torre. Saia dessa caixa limitada, saia desses números limitados que muitas vezes a vida te dita, o mundo te dita, muitas vezes o diabo estabelece fronteiras para você. Olha, aqui você não vai conseguir, aqui você não pode, aqui você não vai ter como fazer. Gente, você tudo pode naquele que fortalece a você e a mim, que é Jesus Cristo. E aí o que acontece? Ai Senhor, o que faremos? Entrou em desespero. E quantas vezes a gente não tem esse desespero? E agora? O que eu faço? Acabou meu dinheiro, acabou minha alegria, acabou minha esperança, está acabando a minha fé. E agora? O que eu faço? Essa é a hora que você deve dobrar o seu joelho e clamar, Senhor, me faça ver aquilo que eu não estou vendo. Me amplie os meus horizontes. Sabe que quando a gente fala das cores do arco-íris, nós enxergamos as 7 cores, mas tem muitas cores que a nossa visão não é capaz de enxergar. Tem espectros de luz, de comprimentos de onda luminosa que nós não enxergamos, mas elas existem. Então existem pássaros e alguns animais que conseguem perceber cores que nós não percebemos, porque tem a visão mais aguçada, tem o seu sistema visual diferente, a sua dinâmica é diferente. Então existem muito mais cores que você pode enxergar. Existem muito mais coisas à nossa volta do que os seus sentidos podem perceber. Você sabia que não existe nada sólido? Nada sólido. Toda a matéria é formada por moléculas e essas moléculas são formadas por átomos. E os átomos têm grandes espaçamentos vazios.
mais de 90% da estrutura atômica é espaço vazio. Então não existe nada sólido. Por isso quando a pessoa vai tirar um raio-x, usa ali paredes de chumbo ou coletes de chumbo para se proteger da radiação. Não é que o chumbo não passe radiação, passa, mas é que as moléculas, né, os núcleos atômicos do chumbo estão mais próximos um do outro. Então faz com que passe menos radiação, mas passa também, mas ele filtra mais aquela radiação. Então tudo à nossa volta é poroso, não existe nada sólido, absolutamente sólido, né? Então a nossa percepção do mundo à nossa volta, ele é muito pobre, ele é muito singular. A Terra está em rotação agora, você não percebe que ela está em rotação, mas está em rotação. E a Terra também está caminhando, está viajando pelo universo numa velocidade bastante acentuada que a gente não percebe. Tem um campo gravitacional que te cola no planeta e você não percebe, mas o tempo todo essas ações estão inerentes, embora interagindo à nossa volta e a gente não percebe. Então o mundo espiritual também está presente na sua volta, embora muitas vezes você não perceba. Você passa a percebê-lo quando você sai da caixinha, quando você se permite expandir horizontes. E como é que você faz para expandir esses horizontes? Eu tenho minhas referências, né? Uma das minhas referências é o Paul Washer, e eu lembro de uma ocasião que ele falou que ele queria muito ouvir a voz de Deus, né? Queria ouvir a voz de Deus, e ele começou a orar buscando que Deus abrisse os seus ouvidos espirituais. E nós temos essa visão humana, imediatista, né? A gente quer a coisa, pá, é para ontem, é tudo rápido, ainda mais o nosso século XXI, a gente quer o carro mais veloz, a gente quer a internet banda larga, a gente quer tudo para ontem, né? E muitas vezes, e com Deus, você tem que semear para poder colher. E você tem que aguardar o crescimento e tem que regar aquela semente. Então Jesus, antes dele tomar uma decisão, por exemplo, de escolher os seus apóstolos, ele passou a noite orando, Ele não orou 5 minutos, ele não orou 10 minutos, ele orou à noite. Né? Quando Daniel, ele começa a orar e para buscar uma resposta de Deus, ele orou por 21 dias, ele não orou uma semana, não orou 2 semanas, ele não desistiu, ele perseverou. Essa perseverança faz a diferença entre vitória e derrota, entre bênção e maldição, né? Então essa determinação, então Paul Washer começou a orar 4 meses, madrugadas adentro, até que pá, abriu a visão dele. Comigo levou aproximadamente 6 e 8 meses para que o meu ouvido espiritual abrisse e eu passasse a ouvir a voz de Deus. Mas tive que ter a determinação. Então eu pensava, puxa, se no satanismo eu tinha determinação para realizar os rituais, o ritual vem rigoroso, é algo complexo, né? Muito bem elaborado, vai da meia-noite às 6 da madrugada. Se eu tinha determinação e perseverança, tenacidade para isso, eu não vou ter para Deus. Se eu tinha perseverança para treinar 6 horas por dia, né, na prática do Kung Fu, quando eu praticava artes marciais, eu não vou ter para Deus. Né? Então comecei a buscar de mim essa determinação, essa vontade, a orar e vigiar sem cessar, até que um dia, pá, abre os ouvidos espirituais. De repente um dia você enxerga, de repente um dia acontece, né? É que nem você tentar andar de bicicleta. No começo, está aprendendo, vai tudo torto, né? De repente um dia você anda, você vai ver, puxa, eu estou andando, olha só, estou equilibrando, agora deu certo. É assim que é orar, é assim que é a jornada de fé. Então saia desses horizontes, deixe os horizontes se expandir. Então, aí o que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles, né? Ele deu uma afirmação. Então, maior aquele, meu irmão, que está com você do que aquele que está no mundo. Embora você não perceba, Deus tem colocado anjos ao seu redor cuidando. Sabe aquela vez que você vai estar saindo de casa e de repente alguma coisa ele fez te atrasar? Sabe, Deus está cuidando de você, te livrou de um assalto, te livrou de um acidente, Deus está cuidando de você em todos os momentos, né? E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu abre os olhos do seu moço, que era a pessoa, tipo um assistente ali do profeta, né, que estava caminhando com o profeta, que servia o profeta, né. Tinha muito essa questão no Velho Testamento de servir os homens de Deus, e um valor que a gente tem perdido ao longo do tempo. Honre os homens de Deus, os verdadeiros, é importante. Você dá um copo de água fria, né,
né? Um desses pequenos você tem um galardão especial. Então ele pediu para que os olhos daquele moço fossem abertos. Ele pôde contemplar uma realidade que já era presente ao redor dele, mas ele não percebia. Então o desafio que eu quero deixar para você é que você aguce a sua percepção espiritual, que você busque essa oitava torre, porque através de Jesus, que é a nossa oitava aliança, que é essa oitava torre dentro da nossa alegoria, da nossa alegoria aqui, Jesus, que é a oitava torre, através dele você tudo pode, todas as coisas você pode, se tudo você pode, nada fica fora desse tudo. Então você pode sim expandir a sua visão espiritual, você pode resgatar valores perdidos, né, de dignidade, de honra, de respeito, de amor, né, de gratidão. Você pode reacender a chama da sua fé, você pode voltar a transbordar aquele perfume do amor de Cristo, você pode voltar a ter aquele sorriso de criança que você tinha quando pequeno, que quando você sorria iluminava a sala, né? Você pode resgatar tudo isso, porque nele você pode todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, se o diabo tem tirado o sorriso dos seus olhos, se o diabo tem subtraído coisas da sua vida, tem subtraído a alegria, tem subtraído o ânimo, a fé, a esperança, sabe que há muito mais do que seus olhos podem contemplar. E mesmo sem você enxergar, Deus está do seu lado, Jesus está chorando quando você chora, e Ele está se alegrando quando você se alegra, e os anjos estão acampados ao seu redor, nas noites mais frias, nos desertos mais áridos, né, nos vales mais estreitos e mais escuros. Você nunca vai estar sozinho, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E verdadeiramente, para o seu nome estar escrito no livro da vida, né, você tem que ser conhecido por Deus. Então caminha na terra como cidadãos dos céus. Busca, através dessa oitava torre, né, o segredo para que você possa expandir seus horizontes e ter uma vida de fato, uma vida em abundância para você e sua família. É isso que eu desejo para você, querido, de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Eu amo a sua vida e a sua vitória vai ser sempre a minha vitória também. Que Deus te abençoe. Uma última pauta que eu quero colocar diante da sua vida e que você reflita bastante a respeito disso e que seja uma pedra memorial na sua vida. Atos capítulo 4, versículo 18 diz assim: E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Aqui está falando de Pedro e de João, que estão sendo aprisionados. Eles estavam falando no nome de Jesus, estavam anunciando a verdade. A verdade incomoda a mentira, a luz incomoda as trevas. Então eles estavam presos e foram advertidos: não falem mais no nome de Jesus. Quantas vezes já disseram para mim: Daniel, para de ensinar essas coisas ao povo de Deus. Líderes falaram para mim, líderes corruptos, falsos profetas, mercenários da fé, evidente, né? Daniel, você é louco, você está ensinando a verdade a esse povo, né? Vai ser mais difícil manipulá-los, né? Para de falar isso. E meu nome, eu já falei, meu nome está arriscado. E está complicada a situação, porque o meu nome está arriscado lá no satanismo. Aí meu nome está arriscado em muitas igrejas também pelo Brasil, né? Mas graças a Deus meu nome está lá no livro da vida e é isso que vale para a sua vida, viu, querido? Então não importa que você esteja arriscado o seu nome da listinha de homens, tem que estar na lista de Deus, né? Então parem de ensinar o nome de Jesus. E respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus, né? Então eles estão dizendo: o que você acha que eu vou escutar a você ou do que a Deus? Ou seja, entre agradar vocês e agradar a Deus, eu vou agradar a Deus. É essa a postura de um homem de Deus. E aí continua: porque não podemos deixar do que temos visto e ouvido. Deixar de falar do que temos visto e ouvido. E de fato, eu nunca vou deixar de anunciar para você a verdade que Deus tem mostrado para mim. Eu nunca vou deixar de ensinar para você o caminho do perdão, do amor, do arrependimento, da fé, da esperança, da santidade, da vida com Cristo. Porque foi esses valores que Jesus ensinou aos seus discípulos. Jesus não ensinou demonologia, não ensinou fazer ato profético, não falou vamos conquistar a cidade, vamos entrar na política. Jesus não falou nada disso, ele ensinou vida com Deus. Você fala muito alto quando o seu viver é Cristo, né? Muito mais alto do que palavras, né? Isso incomoda as trevas, né? Mas eles ainda os ameaçavam mais, quer dizer, mesmo eles falando, então ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram-no ir. Por que que eles deixaram esses homens de Deus ir? Por causa do
povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Então significa o seguinte, o povo estava ali glorificando a Deus e o povo estava a favor de Pedro e de João. Meu irmão, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos desse fator sinérgico em nosso meio, né? A gente precisa somar. Então imagina, vou pegar um outro exemplo. Êxodo capítulo 36, versículo 5. E falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra do que o Senhor ordenou que fizeste. Então mandou Moisés que proclamasse em todo arraial, dizendo, nem homem, nem mulher, né, faça mais alguma obra para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de ofertar mais, porque tinham mais material, tinham material bastante para toda a obra e havia de fazer-se, e ainda sobejava. Então, embora fosse a intenção do coração de Deus, né, fosse direção de Deus a construção do tabernáculo, né, Deus ele estava contando com a participação do povo. E o povo voluntariamente participou, e olha, em gratidão, em amor. Moisés não ameaçou o povo com a maldição, né, para quem não desse, e também não ofereceu uma recompensa, tipo a prosperidade para quem desse mais, né? Então simplesmente a motivação daquele povo foi o amor, simplesmente o amor, nada mais, nada menos do que o amor. Então nós vamos ver um outro caso, uma outra situação, né, de Davi. Davi da mesma maneira vai tomar essa mesma atitude. Olha só que lindo que acontece aqui. Davi também, ele tinha uma direção de Deus, né, para iniciar a construção do templo. Então Deus fala para Davi, não, você não vai fazer o templo, não vai fazer uma casa para mim, mas o teu filho vai fazer. Então Davi, precavido, homem segundo o coração de Deus, ele começa a preparar as coisas para a construção, que Salomão iria construir o templo. E olha o que Davi fala, 1 Crônicas capítulo 29, versículo 5. Ouro para objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra e mão dos artífices. Então as pessoas estavam colaborando para a construção da casa do Senhor, com ouro, com prata, com bens materiais, né? Mas também com o seu talento, com a mão de obra dos artífices. É o que muitas pessoas têm feito lá na base, né? O Wilson ajuda com o seu talento no teclado, né? Ministrando a adoração. A Isabela e o Maharishi têm ajudado fazendo banners para a gente, incentivando, chegam mais cedo quando pode para ajudar o sub também, subliga o som, a caixa, quer dizer, cada um faz alguma coisa ali. Então essa soma de forças está engrandecendo o nome de Deus, né? Então estava ajudando ali. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então Davi ele faz um desafio ali. Quem está disposto hoje a consagrar-se voluntariamente? Olha o chamado de Davi, voluntariamente. Davi não ameaçou o povo com maldição, olha, porque quem não ajudar agora vai ter a maldição da múmia, não fez isso. E Davi também não oferece uma recompensa para aquele que der mais. Olha, aquele que der mais, pega o carnê, olha, começa a pagar, tem que dar no mínimo 1000, né? Então não fez nada disso, né? Não teve nenhuma corrente, simplesmente a motivação do povo era o amor, e eles faziam aquilo voluntariamente, né? Versículo 9, e o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente, de novo, deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. E lá no versículo 17 de novo, e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas, provas os corações, e da sinceridade te agradas, e também na sinceridade do meu coração, voluntariamente, dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente deu. Então, a motivação para você fazer qualquer coisa para Deus, ela tem que ser algo voluntário, né? Tem que ser assim, por amor e por gratidão, é o que Paulo fala, né? É o que Paulo coloca ali também em 1 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 9, que vai estar falando de voluntariamente, né? Tudo que você faz para Deus, Deus ama quem dá com alegria, aquele que semeia as coisas espirituais é justo que recolhe as materiais, não tem nada de errado nisso, né? Paulo ensina, Jesus ele era abençoado, né, por pessoas voluntariamente também, não recebia dízimo, mas ele recebia ofertas voluntárias. Lucas capítulo 8, versículo 3, fala que mulheres serviam Jesus com seus bens. Filipenses
capítulo 4 vai falar ali também a gratidão de Paulo aos filipenses. Poxa, finalmente vocês lembraram de mim e trouxeram uma oferta para a minha vida. Então tudo que você faz para Deus tem que ser voluntário. Então Deus ele quer que você seja participante nessa obra. Entende? Então, embora seja da vontade de Deus a construção do templo, a construção do tabernáculo, Deus ele se alegra com a participação coletiva do povo. Da mesma maneira que Paulo, que Pedro e João, né, quando estavam aprisionados, não ficaram no cárcere por causa do povo. Então muitas vezes o povo pode somar ao nosso lado, né? Ele pode somar ao nosso lado, porque aí faz com que a obra de Deus ela seja ampla, ela se expanda, ela seja perfeita. E eu sempre tenho ensinado ao longo desses 16 anos de ministério que peso dividido fica mais leve, peso dividido fica mais leve. Que é melhor serem dois do que um, que soldado sozinho não vence batalha. Tem ensinado a dividir o fardo, né, a dividir o peso da cruz. Jesus precisou de alguém para ajudar a carregar a cruz. E hoje, de uma maneira muito humilde, diante de Deus, eu venho fazer um pedido especial para vocês. Vocês sabem, eu já tenho ensinado em outros vídeos, que Deus ele cura, mas tem um tempo, modo e propósito, e nem sempre Deus cura. Então Eliseu morreu da doença que ele tinha, né? Paulo ele fala, olha, deixei Trófimo doente em Mileto, então por alguma razão Paulo não foi usado por Deus para curar Trófimo. Mesmo Paulo, que o lenço curava os enfermos, por alguma razão que nós não sabemos, Deus o sabe, não curou Trófimo. Da mesma maneira Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, olha Timóteo, não toma só água não, toma um pouco de vinho também, por causa das suas muitas enfermidades do teu estômago, né? Então Timóteo ele tinha uma saúde frágil, né? Uma saúde fragilizada, tinha problemas de estômago. O próprio Paulo tinha um espinho na carne, que alguns conjecturam que talvez fosse um problema nos olhos, né? Então nós observamos que nem sempre Deus cura. E hoje a gente tem também a medicina a serviço do homem. Você fraturou o braço, você não vai pedir para o pastor orar, né? Para solidificar o osso. Você vai no ortopedista. Você tem um problema de vista, poxa, você usa o óculos, você vai no oftalmo. Se tem um problema de estômago, você vai lá no gastro, né? E às vezes tem que tomar uma medicação para o estômago, né? Um antiácido, um omeprazol, alguma coisa assim. Problema de pressão, você toma um remédio para pressão. Tem diabetes, toma insulina. É natural isso. Quando esgotam as coisas naturais, aí a gente pode pleitear as sobrenaturais, né? E lembrando que aí vai ter tempo, modo e propósito e razões para isso. Então, eu estou acometido de uma pequena enfermidade, não é nada grave, não é nada sério, eu já fiz alguns exames, mas eu vou ter que fazer uma pequena cirurgia. Se você é um bom observador, vai observar que ontem tivemos um seminário na base, ontem foi dia 4, né, de outubro, de 2014, né? Hoje então é dia 5 de outubro, domingo, estou gravando esse vídeo, e você vai observar que eu não tenho seminários, agora só vou ter seminário novamente dia 8 de novembro, vai ser em Itu, Seminário de Batalha Espiritual nível 1, aproveito até já o convite para vocês. E vamos ter dia 1º de novembro na nossa base, Seminário de Louvor e Adoração, ministrado pelo Wilson, né? Que é um levita, um adorador também, e eu vou estar ali para prestigiá-lo, mas não vou estar ministrando, né? Então eu deixei esse espaço na agenda para recuperação. Eu vou ter que fazer uma pequena cirurgia, uma pequena intervenção cirúrgica, estava marcada para o dia 11, por essa razão a gente mudou ali, dia 11 ia ter um seminário de missões na base, e eu acabei não deixando, essa vaga era para ser operada. Né? Então aí eu tirei o seminário de missões, só que aí o médico também não pôde me operar, falou que ele vai ter que participar de um congresso, então tivemos que remodelar isso, não dá tempo de você montar turma assim depressa, né? Então agora nós vamos ter esse período mais ou menos um mês para me recuperar, né? Para cicatrização dos pontos e tudo mais, não é nada grave. Mas é claro que é uma intervenção cirúrgica, vai ser feita no dia 18 de outubro. Eu peço aí a sua oração, peço a sua cobertura de intercessão, para que tudo corra bem, porque é claro, eu sou feito de carne e osso, eu sou humano, então é evidente, né? Ninguém gosta, né, de ser rasgado, costurado, né? Sentir um pouco de dor, é um desconforto, mas a medicina tem solução para isso, e então agradeço a Deus porque Ele tem nos dado condições, colocou o médico certo, mas nesse período eu não vou ter receita, né? Como eu sou missionário, se assinou o contrato com a Novo Século, é uma ótima editora, estão fazendo um trabalho impecável com os nossos livros, mas eu só vou receber os royalties disso, né, 6 meses depois da publicação dos livros, ou seja, só o ano que vem, eu não estou recebendo nada agora, então eu vou precisar de uma provisão de Deus para trazer sustento para minha família, para minha casa. Eu não vou ter receita, mas eu vou ter despesa ainda.
Então, nesse período mais ou menos de um mês, a gente vai precisar de uma provisão especial para trazer suprimento para esse soldado que vos fala, suprimento à nossa trincheira, porque missionário não tem férias, não tem 13º, não tem salário, né? Então, se eu não estou ministrando seminários, Deus ainda direcionou para falar para grupos pequenos, eu tenho obedecido a isso, né? Da mesma maneira, sem os seminários eu também não vou ter receita. Então eu conto com a sua oferta de amor, eu conto com as suas mãos estendidas, eu conto com o seu apoio para nós, com a sua oração, com a sua intercessão, para estar trazendo suprimento para nós e também para que corra tudo bem na intervenção. Para que vocês não fiquem sem alimento, por isso o vídeo hoje foi compactado, não fique sem alimento espiritual, que eu consiga ainda postar esses vídeos. Claro, no dia 18 eu não vou conseguir postar, né? Eu vou estar operando. Na outra semana eu provavelmente vou estar com dor ainda, o médico já falou que o pós-operatório pode ser um pouco doloroso, então eu não vou ter como gravar vídeos. Mas o próximo final de semana, já que eu não vou ter seminário do dia 11, eu vou procurar gravar mais 3 vídeos, 3 mensagens, então fica até aqui a sugestão, se quiser sugerir algum tema, posta aí na nossa fanpage, e eu vou gravar 3 vídeos, 3 pautas, para a gente estar mantendo esse alimento. Então você vai ver o Daniel falando nos vídeos, talvez até entusiasmado, né? Mas, Daniel, quando esse vídeo for para o ar, quando esses vídeos gravados no dia 11 forem postados, provavelmente o Daniel já foi operado, mas eu vou estar informando vocês, vou estar postando na fanpage o resultado e tudo mais. Então é isso que eu queria pedir para vocês, queridos, o seu apoio mais uma vez, as suas orações e somem com a gente, sabe? Deus, Ele tem uma obra, né, para todos nós, uma obra para o Ministério Guerreiros da Luz, uma obra através do Daniel, através da sua vida, mas eu sozinho não posso fazer nada. Eu preciso da ajuda de vocês, preciso da participação de vocês, porque soldado sozinho não vence batalha, né? Então é esse pedido que eu queria fazer a todos vocês e agradecer desde já, porque eu sei que Deus vai trazer o que a gente precisa e eu só preciso do essencial, viu, querido? Muito obrigado, desculpa incomodar o seu tempo, desculpa tomar o seu tempo em fazer esse pedido, é um pouco constrangedor para mim falar sobre isso, mas eu tenho ensinado a dividir o peso, eu tenho ensinado a dividir os fardos, e se eu não viver aquilo que eu prego, eu vou estar indo contra um princípio que eu tenho ensinado, né? Então, embora seja constrangedor para mim, um certo rubor na face, então eu coloco isso para vocês, né? Então é isso, que Deus te abençoe, te guarde e lembre de orar pelo missionário, tá bom? Obrigado.